Sabe quando uma comunidade inteira resolve se juntar para salvar uma lenda do esquecimento? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa história incrível de paixão, de tecnologia e principalmente de comunidade. Tudo isso para preservar um verdadeiro tesouro de quem joga Dungeons and Dragons. Bora lá! Olha, para um monte de gente que joga RPG, isso aqui não é só um livro de regras, né? É um portal para a imaginação. O Livro dos Monstros, da edição 3.5 de D&D, é basicamente a chave para criar mundos fantásticos. O problema é que, com o tempo, esse tesouro foi ficando cada vez mais raro, mais caro, virou quase um artefato perdido. E essa raridade toda, bom, ela nos leva direto para o coração do problema que deu início a essa jornada de preservação. É que funciona assim. Quando livros icônicos como este saem de circulação, a lei da oferta e da procura entra em cena com tudo. Os preços, disparam. E o que era para ser uma ferramenta acessível para todo mundo criar, acaba virando um item de colecionador. Isso cria uma barreira enorme, deixando tanto a galera nova quanto os veteranos meio que de fora do jogo. Mas é aí que a história fica boa, porque onde tem uma barreira, a paixão da comunidade muitas vezes constrói uma ponte. É exatamente aqui que a nossa história começa para valer. Ao invés de só aceitar que esses livros valiosos sumissem, um grupo de fãs super dedicados decidiu arregaçar as mangas. E eles não criaram só uma solução prática, não. Eles fizeram uma verdadeira declaração de amor ao jogo que une todo mundo. E essa frase aqui, nossa, ela resume tudo. Perfeitamente. Não era sobre grana, não era sobre negócio, a ideia era garantir que a magia que está nessas páginas continuasse acessível para todo mundo que compartilha dessa mesma paixão. Simples assim. E é importante dizer, isso não foi coisa de uma pessoa só, de jeito nenhum. Esse projeto foi construído em cima do trabalho de muita gente. Foi um verdadeiro mutirão da comunidade. Alguém fez a primeira digitalização, outro chegou com arquivos de altíssima qualidade, cada pecinha foi se juntando para criar algo muito, mas muito maior. Só que preservar um livro desses não é tão simples quanto parece. Não é só tirar umas fotos. E isso nos leva aos desafios técnicos que essa galera teve que superar. Essa é a grande pergunta, né? Como é que você pega centenas de páginas de papel, cheias de texto, de tabelas, de estatísticas, e transforma num arquivo digital que seja útil de verdade, que dê para pesquisar? A resposta está numa tecnologia bem fascinante. A mágica por trás disso tudo tem nome: OCR. Basicamente, é um software que lê a imagem de cada página e converte aquilo em texto que o computador consegue entender. É isso que torna o arquivo pesquisável, que permite digitar dragão ou goblin e achar na hora o que se procura. E aqui está uma coisa muito legal, a honestidade de quem tocou o projeto. Eles sabiam que, por mais poderosa que a tecnologia OCR seja, ela não é infalível. Às vezes uma fonte diferente, o layout da página, a qualidade da digitalização, tudo isso pode gerar uns errinhos. Isso é que mostra a alma do projeto. Em vez de fingir que estava tudo perfeito, o criador admitiu abertamente que podiam existir falhas e chamou a comunidade para ajudar. A mensagem era clara: achou um erro? Me avisa, por favor. Isso transformou a revisão em mais uma camada de colaboração. Sensacional. Ok, a gente já viu o como eles fizeram. Agora, vamos entender o porquê de todo esse esforço. Porque, no fundo, não era só sobre preservar um livro, era sobre defender valores muito importantes para a comunidade. Essa é a regra de ouro do projeto. A regra número 1, dita assim, de forma clara e direta. Esse trabalho feito com tanto carinho, nunca, jamais deveria ser comercializado. O objetivo era compartilhar, não lucrar. Um princípio que define o projeto inteiro. E aqui está o pulo do gato, a beleza da coisa toda. O projeto não queria substituir os livros oficiais. Pelo contrário, era um convite. A ideia era: use isso aqui para jogar, para se apaixonar pelo hobby e depois apoie os criadores, compre os originais. É sobre fazer o hobby crescer e não sobre substituir. E por fim, a gente chega no coração do projeto. Essa dedicatória tão pessoal e comovente lembra a gente que por trás de cada projeto de fã, muitas vezes tem uma história profundamente humana. É sobre gratidão, sobre memória e sobre o amor por um jogo que claramente significou o mundo para essa pessoa. No fim das contas, a história desse livro dos monstros digitalizado é muito mais do que só a história de um jogo. É um exemplo poderoso de como as comunidades, movidas pela paixão, podem se tornar as guardiãs da sua própria cultura, garantindo que as lendas que elas tanto amam nunca desapareçam. E isso deixa a gente com uma baita pergunta para refletir.